Tarô, I Ching, runas, Ifá, conchas, ossos, enfim. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o porquê que eu não gosto de jogos oraculares. Olá, meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista há mais de 10 anos e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no canal, você já vai clicar em joinha e se inscrever aqui e ainda talvez, quem sabe, seguir a gente lá no Instagram, @NinoDenani, para você ter acesso a sempre às novidades. Inclusive eu ganhei um livro das sombras da minha filha do coração, da Liane Carlotti, que tá aqui e lá tem não só foto como IGTV com essa belezura que ela me deu. Eu acho que se fosse vocês eu entrava lá, pelo menos para saber do que se trata. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do porquê que eu não gosto, ou porquê que geralmente eu falo mal a respeito dos jogos oraculares, tá? Deixando claro, já vou deixar um disclaimer aqui pra vocês, que eu não condeno se você quiser usar, jogar tarô, né? A própria Pracy, ela joga tarô, vira e mexe eu indico ela, a Ingrid, que é minha bruxona lá do Rio de Janeiro, joga tarô, eu também às vezes indico ela, o Vitor Vieira, que tá no meu coração, também joga, enfim. Uma galera que eu conheço faz uso dos jogos oraculares, existem algumas formas de se fazer uso desses jogos, mas eu não gosto de fazer, né? Muitas pessoas me perguntam, eu já joguei até tarô aqui no online, para uma campanha que eu fiz, para duas campanhas aliás que eu fiz, só que eu não recorro a esse tipo de ferramenta, e eu queria discutir com vocês aqui um pouquinho sobre o porquê disso, para finalmente tirar, dar de repente a minha percepção para vocês entenderem meu lado, quem sabe, e tirar esse estigma que acabaram me deixando de que o Nino não gosta de tarô, beleza? Vamos conversar então um pouquinho a respeito disso. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que existem formas e formas de se jogar tarô, tá? Eu geralmente separo isso em dois grandes grupos, que é o tarô iniciático e o tarô profano. Iniciático aqui eu não estou necessariamente tratando das pessoas que de alguma forma fazem parte de ordens iniciáticas. Tarô iniciático é o tarô que é levado por pessoas que conhecem o tarô por forma mágica e não pela forma esotérica, tá? A forma esotérica do tarô, que eu geralmente chamo de forma profana, tem uma outra conotação que mesmo que a desculpa seja uma, quando você vê a fundamentação do jogo, você vai ver que na verdade é só uma desculpa mesmo, tá? Qual que é basicamente a diferença dos dois? A forma iniciática do tarô, ele não vai usar o deck, seja lá qual for, Lenormand, tarô cigano, enfim, não importa, porque cada hora vão inventando coisas novas. Não importa que deck que você usa, mas você vai usar na verdade o jogo ali, a carta que saiu naquele momento, para pegar os símbolos que as cartas têm e a partir daqueles símbolos você meditar a respeito de uma coisa completamente interna. Então o tarô funciona como uma ferramenta de conhecimento para o mago se olhar por dentro através de símbolos externos e com isso chegar a conclusões, digamos, a respeito da sua conduta, seja lá em que campo estiver. É muito diferente do tarô da forma profana, que é o tarô que vai tentar falar passado, presente e futuro, ou alguma coisa que você está vivenciando no momento, ou vivenciará no futuro, que vai te dar indicações das coisas, tá? O tarô iniciático, ele é uma ferramenta quase que interna. Então mesmo quando o tarólogo, você para na frente do Vitor Vieira, por exemplo, e abre o deck para você, ele não vai levar em conta uma coisa de decorar o que as cartas estão dizendo. Ele vai levar em conta os símbolos que são mostrados. E a partir daquele símbolo, ele vai tentar interpretar alguma coisa dentro da situação que está se apresentando para ele. É muito diferente de você abrir a carta de tarô e saber que a torre do tarô, por exemplo, significa destruição. E aí você vai falar para a pessoa que algo será destruído. Entende a diferença? Tem diferença entre as duas coisas. Eu sei que assim, falando rapidamente como eu vou falar nesse vídeo, vai parecer meio que a mesma coisa, mas acredita em mim, é diferente. É tão diferente que quando você joga o tarô de forma iniciática e você aprende os meandros do tarô, e isso quase todos os magos, incluindo o Vitor Vieira e o Fausto Ramos, por exemplo, concordam, é que quando você aprende finalmente a jogar o tarô, você deixa de precisar de usar o deck, né? Na verdade, muita coisa do mundo mágico funciona assim. Quando você finalmente aprende porque como que usa aquilo, você deixa de usar aquilo daquele jeito, porque você vê que é outra coisa que funciona e não necessariamente. Tá confuso, né? Tá confuso e não é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero dar aqui pra vocês o significado do tarô, o que é tarô, essas coisas todas, até porque já tem um videozinho
sobre isso em algum lugar aí, eu não sei qual que é o lugar, mas já tem um videozinho sobre isso que eu vou deixar aqui, marcado sobre a história do tarô. Pra você, é um vídeo antigo, tá? Eu tô ainda com aparelho no dente, eu tô uma outra pessoa, mas as informações lá contidas ainda valem. Inclusive vale um pouquinho daquele negócio que eu falo que eu não jogo tarô por alguns motivos. Pronto, introdução feita, vamos lá pra falar o que eu tô falando. Esse vídeo ele foi despertado, na verdade, por um desabafo que eu vi da Larissa Garcia, que é uma das pessoas que me seguem lá no canal. Ela é dona da Gruta da Bruxa, alguma coisa assim, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. A Larissa, ela é uma bruxinha que ela joga tarô, essas coisas todas, e ela fez um desabafo falando a respeito das pessoas que buscam o tarô, querendo soluções imediatas, por assim dizer, tá? E ela estava falando que se você vai nesse processo, é bom você não procurar o jogo de tarô, porque na verdade o tarô não serve para isso. Enfim, ela fez uma série de questões e eu vendo o vídeo dela, falei, nossa, eu discordo de tudo que ela está falando, então eu vou fazer um vídeo a respeito. Não como forma de rechaçar o que ela falou, mas como forma de dar uma opinião, inclusive para ela, porque nós somos pessoas que a gente não se conversa o tempo todo, mas ela está no meu Facebook, como ela tem uma loja, de vez em quando a gente troca uns WhatsApps, que eu preciso de algumas coisas, enfim. E aí eu achei legal fazer isso, né? Então sigam aqui o Gruta da Bruxa e ouçam o que eu vou falar. Qual é o meu problema com questões do tarô na forma profana, de se jogar, que é a forma que a Larissa faz, tá? O meu problema é que a partir do momento que você descortina o jogo de tarô para você ver situações de passado, presente e futuro e coisas que podem vir a ser um desdobramento, que é o que geralmente tarólogos do jeito profano falam que o tarô funciona, você alterou a vontade da pessoa que está na sua frente. Eu estou longe aqui de tentar usar aquele discurso de magia branca e magia negra, que geralmente as pessoas pegam, de que fala que magia negra é ruim porque mexe com o livre-arbítrio da pessoa ou coisa que o valha, tá? Eu realmente não me importo muito com relação a isso, porque no fim das contas toda magia que você faz para alguém vai ferir o livre-arbítrio dela de algum jeito, tá? Não dá pra você, por exemplo, uma pessoa que está doente vir atrás de você e você fala assim, olha, eu vou te ajudar com a sua doença, fazer um balacobaco lá, que isso não vai mexer no livre-arbítrio dela. Vai porque vai apresentar situações novas que ela vai ser obrigada a ter decisões, e isso é de alguma forma influenciar o livre-arbítrio. Eu também não quero entrar na questão do livre-arbítrio. Tem um vídeo aqui sobre isso, entra lá pra você ver como esse negócio de livre-arbítrio é meio farsa. Mas depois a gente fala disso. A grande questão é que não tem como você saber, a partir do momento que você usa uma ferramenta dessa, se o que está acontecendo ali está acontecendo por causa da ferramenta, porque deveria acontecer, ou se é decorrência das atitudes de quem está sofrendo as consequências de alguma coisa. E eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Digamos que eu vá jogar tarô para perguntar para a pessoa se eu devo ou não tomar leite. Aí a taróloga vai abrir o tarô lá na minha frente, vai jogar as cartas, enfim, vai falar assim, olha, você não deve tomar leite, porque se você tomar leite você vai ter uma reação alérgica, e aí você vai ficar... Antes da gente continuar, se você está gostando muito do que você está vendo aqui, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para seus amigos, dos seus amigos tarólogos, inclusive para eles verem do que eu tô falando. De repente os caras ficam bravos comigo, vêm aqui falar uma pá de groselha, e eu sempre gosto disso, porque... enquanto a maioria das pessoas acham que eles estão brigando e a gente está degladiando, a gente está na verdade aprendendo. Se você gostou muito do que eu estou fazendo, seja membro do canal. A partir de R$ 2,99 você vai ter direito a descontos nos nossos eventos, nos nossos cursos, vai ter desconto também no Ocultaria e também nos ritos que eu costumo fazer com a galera, beleza? Entra aqui embaixo, seja membro do canal, torne-se um demonino oficial, e aqui embaixo mesmo na aba de comunidade você já vai encontrar o link do grupo do WhatsApp dos membros do canal. Beleza? Então vamos voltar para o tema. Soltando gases, tá? A partir desse momento, uma cadeia de acontecimentos vai passar a acontecer que será diretamente influenciado exatamente por esse jogo de tarô e não necessariamente pelas minhas opções. Pode ser, inclusive, que eu não tome leite, e aí eu falo, só para falar que o tarô está errado, então eu não vou tomar leite. Isso vai fazer com que eu não tenha, de repente, esses gases todos, essa reação alérgica, e por isso eu vou falar que o tarô está errado. Ou eu vá tomar leite para tentar comprovar o que o tarô está falando, tenha uma reação alérgica e fale que o tarô está errado. Ou ainda eu tome o leite, não tenha a reação alérgica e fique achando que foi o tarólogo que me preveniu de ter a reação alérgica. Ou enfim, toda uma cadeia de acontecimentos vai ocorrer a partir daqui,
com a influência direta do jogo de tarô que aconteceu. Isso vai mudar de alguma forma a minha linha de raciocínio lógico que eu estava tendo e vai deixar de ser a minha responsabilidade direta as ocorrências que vão acontecer a partir dali. Tudo isso será influenciado pelo jogo de tarô. Ou seja, na minha cabeça, e você pode e tem todo o direito de estar completamente discordando de mim sobre isso, mas na minha cabeça, esse jogo de tarô mudou a minha vida por conta de um terceiro que eu dei a outorga de controlar a minha vida por causa do jogo de tarô. Isso vai acontecer tanto na forma iniciática quanto na forma profana de se jogar tarô, né? Se eu fizer uma consulta com o Vitor, por exemplo, e ele jogar tarô pra mim e falar, olha, Lino, você tem esse problema que está sendo indicado por esse signo e tarará, 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 automaticamente eu vou começar a reparar nessa questão que ele falou pra mim e por puro viés da confirmação eu vou começar a ver essa situação se repetindo com muita frequência. Isso pra mim pode ser uma coisa boa, o Vitor pode estar fazendo isso e isso mudar a minha vida pra uma coisa melhor. Entretanto, a minha grande situação aqui é que eu sou mago e como mago eu tento dar pra mim a outorga das coisas que acontecem na minha vida, eu tento ser o agente de transformação da minha vida e não um reagente. Tudo bem que você pode afirmar que isso é uma coisa de chato, é uma coisa babaca, que talvez eu ande muito mais rápido usando as coisas que um tarólogo vai dizer. E eu vou falar pra você que talvez você tenha razão. Entretanto, não tem como eu saber se você tem razão ou não se eu fizer, porque a partir do momento que eu faço, tudo mudará por causa de quem fez. E tem uma outra coisa bônus que eu queria dar pra vocês aqui antes da gente fechar o vídeo. Eu sei, tá curtinho o vídeo, tá curtinho mesmo, mas eu vou tentar diminuir cada vez mais os vídeos para dar para lançar mais vídeos com mais assuntos em vez de fazer vídeos longos com poucos assuntos. A não ser aqueles vídeos que eu faça pesquisas realmente intensas, que logo logo vocês vão ter novidades por aí, tá? A condição bônus que eu quero falar para vocês é que, geralmente, quando a gente faz uso de uma questão divinatória dessa, a gente é manipulado de uma forma ou de outra por o que está acontecendo, que é esse tal do viés da afirmação que eu acabei de fazer. Muitas pessoas, e aí vai depender completamente da índole da pessoa para a qual você está jogando o tarô, vai ser prejudicada ou beneficiada por isso. E aí é que está o grande problema. Porque, assim como a Bíblia, o jogo de tarô ele vai te dar informações que você vai interpretar do jeito que você bem entender. O que quer dizer, basicamente, que isso pode ser bom ou ruim, dependendo de você. A única coisa que o tarólogo vai fazer é te dar um ponto a mais de preocupação para você justificar ou negar aquilo que está fazendo. Olha só, digamos que eu sou um cara hiper nervoso, né? Eu sou um cara... Vamos pegar um exemplo de verdade. Eu sou um cara arrogante. Todo mundo sabe, todo mundo que me segue sabe. Eu sou um cara arrogante, sou mesmo e tô cagando pra isso. Né? Eu não sou arrogante. Arrogante é você que acha que pode discutir comigo, né? Aquelas coisas. Brincadeira. Quem conhece os 7 pecados capitais, né? O Deadly Seven Sins, sabe do que eu tô falando quando eu faço essa afirmação. Mas enfim. E aí eu vou jogar o tarô, digamos com a Prace abre o tarô e fala, olha, você é muito arrogante e você precisa trabalhar essa questão na sua vida. Automaticamente existem duas saídas aqui. Ou eu vou assumir esse ato, ou eu vou negar esse ato em excesso. Quando a gente vai no psicólogo, por exemplo, o psicólogo tem ferramentas que vão trabalhar com a gente numa consulta longa, de uma forma correta, coerente, esses gatilhos que a gente tem para que a gente consiga trabalhá-los de uma forma mais positiva. Então, por exemplo, eu com a minha arrogância, se eu for num psicólogo, provavelmente esse psicólogo vai falar, olha Nino, vai fazer uma série de perguntas, usar sua metodologia para falar, Nino, você tem essa questão que provavelmente vem deste fato passado. Por que você não ressignifica isso para trabalhar isso aqui? Isso não vai fazer com que eu negue minha arrogância, nem com que eu exacerbe a minha arrogância, que eu tenha orgulho dela. Mas vai fazer com que eu a compreenda e aprenda a usar, que a gente vai chamar na magia de abraçar o Corozon, para usá-lo quando for necessário, da melhor forma possível. Um tarólogo, em geral, ele não faz isso. Ele vai te falar, você tem arrogância e tem problemas por isso. E aí é que está o problema, porque eu posso usar essa afirmação simplesmente para justificar os meus problemas. E aí eu vou acabar me vangloriando por ser um cara arrogante, ou seja, exacerbando a minha arrogância, e não vou estar aprendendo a trabalhar com isso. O que basicamente quer dizer que pessoas violentas, por exemplo, quando vão no jogo tarô e falam assim, você é violento, vão fazer muito parecido com aquele negócio de achar o seu orixá de cabeça, sabe? Quando você acha o orixá de cabeça porque você jogou
viu a data de nascimento, essas coisas que não correspondem necessariamente com a verdade, ou seja, que não teve um trabalho por trás de um pai de santo competente para trabalhar esse quesito com você, ele vai falar, eu sou nervoso mesmo, não levo desaforo para casa, e a partir daí ele vai ficar nervoso com qualquer coisa, e o pior, ele vai justificar o nervosismo por causa disso. Muitas vezes, o problema que eu estou trazendo aqui para você é que o tarô ele é uma ferramenta de terceirização de culpa que vai potencializar o seu problema em vez de trabalhá-lo. Claro que eu não estou falando aqui de todos os tarólogos, a gente separou em dois grupos definidos. Tem tarólogos profanos que são ótimos, tem tarólogos iniciáticos que são péssimos, e dos dois jeitos a gente vai encontrar problemas, tá? Não estou aqui confirmando nem negando, estou falando o porquê eu particularmente não gosto muito do uso do tarô. Na verdade eu usei tarô aqui como bait, né, como clickbait, mas eu estou falando para qualquer tipo de jogo divinatório, de jogo oracular. Eu não gosto de oráculos porque eles vão dar para mim uma visão de vida muito fácil de se tornar uma desculpa para que meus problemas aconteçam. E pior, talvez o jogo do oráculo acabe tornando você escravo do oraculista. No mau sentido mesmo, você fique dependente dele para realizar todas as ações da sua vida. Não vou dizer que isso também não acontece com magia, acontece. Tem um monte de gente que fica inclinado a fazer atendimentos consecutivos comigo. Em geral eu corto essas pessoas porque eu não gosto disso. Porque se a pessoa está fazendo atendimentos consecutivos comigo, quer dizer que eu estou falhando no ato de ajudá-lo a superar seus problemas, né? Magia vem da superação dos problemas e não da escravização de pessoas. Então eu tenho uma série desses pequenos problemas que vão acontecendo com jogos oraculares que eu prefiro evitar. De novo, não estou aqui falando para vocês não usarem. Eu estou falando que eu não gosto. Se alguém viesse me oferecer, por exemplo, uma consulta de tarô, uma consulta de oráculo, de I Ching, de Fá, de búzio, sei lá, eu no geral nego a fazer. A Tracy, hoje em dia ela é minha namorada, ela joga tarô, ela trabalha atendendo pessoas com tarô eventualmente. Aliás, quem quiser o telefone, o contato dela vai estar aqui embaixo no campo de descrição. Ela faz, o Vitor Vieira é meu grande amigo, eu considero ele um irmão. Fausto Ramos também faz, o Léo Oito Passos, ele faz consulta com oráculos vikings, né, com as runas. O Tata Leonardo, ele joga búzio, ele joga tarô. Nenhuma dessas pessoas nunca fez jogo pra mim, e nem fará. A não ser que seja por brincadeira, aí eu deixo, mas eu não deixo exatamente por quê? Porque eu não quero ser influenciado pelas pessoas e de repente isso atuar como um gatilho, um trigger, para eu fortalecer comportamentos perniciosos em vez de recuperá-los. Ou eu recuperar comportamentos que não deveriam ser recuperados, mas abraçados e trabalhados para que eles sejam melhores aproveitados. Novamente, não estou falando mal, nem estou falando bem, não estou falando contra a profissão, nem estou falando a favor da profissão, não estou falando contra nem a favor oraculistas em particular, tampouco quanto a figura da Larissa Garcia que eu acabei de falar que originou esse vídeo. Só estou falando o porquê que eu não faço uso e o porquê que eu achei interessante a partir do vídeo dela trazer essa percepção para vocês, beleza? Eu não gosto exatamente pelo motivo que ela falou que o tarô é bom. O tarô é uma ferramenta que vai te ajudar a longo prazo. Eu acho que não, o tarô ele vai te atrapalhar muito a longo prazo. Essas questões todas de percepção, de trabalho, essas questões todas que ela levantou no vídeo e que não vale a pena aqui trazer, porque não é um rechaçamento que eu estou fazendo a ela, foi só um insight que ela me deu, é exatamente o porquê de eu não gostar do oráculo, né? Eu não gosto de coisas que são talvezes. Quando eu estou falando de magia, embora muitas pessoas me procurem com certezas muito firmes de que magia é um talvez, ela não é. A magia vai dar um resultado e eu vou te contar esse resultado antes. Pode ser que a magia dê errado, é uma outra questão. Mas a probabilidade da magia dar certo, ela é alta desde que você saiba fazer a magia. O acontecimento vai acontecer, a magia terá um resultado. E aí, todos aqueles cuidados que a gente fala, com um bom contrato, uma boa percepção energética, experiência do mago, essas coisas todas. Uso de sistemas adequados à magia, né?
Não é, eu sou ótimo em Goetia. Você pode ser um puta mago goético, mas nem toda coisa é resolvida com Goetia. Então você tem que saber usar adequadamente vários sistemas e o melhor ainda, saber usar o sistema adequado para aquela situação, né? Eu mesmo falo, não é todo mundo que vai para rito. Às vezes alguns vão, às vezes alguns precisam de ritos maiores, às vezes alguns precisam de ritos específicos. Outras vezes a gente resolve em ritos mais básicos e mais gerais, que como por exemplo eu estou bolando alguns agora, né? Fazer um rito geral para situações que são mais básicas. E aí eu não preciso nem cobrar tanto quanto eu cobro no atendimento, consigo atender mais pessoas, fica melhor para todo mundo, né? O tarô, dado que a Larissa falou, ele vai trazer pra gente umas questões de talvezes. E isso faz parte do jogo do oráculo, né? Exatamente porque como o oráculo vai dar aquela mudada na sua percepção da vida a partir dali, o talvez vai acontecer porque você pode sim ou não fazer aquilo, e aquilo já atrapalhou todo o processo da linha da sua vida, entendeu? E eu não gosto disso. Então, era meio isso que eu tinha pra falar sobre isso. Espero que saia daqui da coisa do Nino não gosta de tarô, Nino odeia tarólogo, essas coisas todas. Não, eu só não jogo pra mim. Bom, pessoas, era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês sobre esse assunto em particular. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Se você gostou muito do que a gente faz, seja um demonino, clicando aqui embaixo a partir de R$ 2,99. Por mês você tem direito a lives exclusivas, bate-papos, a grupo no WhatsApp, a desconto nos cursos e inclusive no Ocultaria, que logo logo vai chegar aí, você teria desconto. Terá desconto no Hermética versão 2, que vai sair em novembro. Terá desconto no curso de magia versão 2.0, que também vai sair logo logo. E um monte de coisa que vai acontecer, inclusive terá discurso nesses ritos mais gerais que eu estou bolando aqui, mas aguardem logo logo que vocês vão ter mais informações nas lives. Acompanhem nas lives que vocês vão saber mais, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida, que sejam pessoas melhores que vocês foram até agora.